Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel. E nessa nossa videoaula, nós convidamos a professora Jaqueline para estar conosco para debater sobre a pedagogia em ambientes não escolares. A professora Jaqueline, ela é pedagoga, ela é formada também, tem graduações e tem a sua pós-graduação estrito sensu no mestrado e doutorado em educação. Não é isso, professora? Isso. Ótimo. Ela é doutora em educação. E nós fizemos o convite para ela, visto que ela traz na sua bagagem como pedagoga e como profissional da educação toda uma experiência de pesquisa a respeito da pedagogia, como também ela traz consigo também a experiência prática sobre a aplicação dos princípios pedagógicos em espaços não escolares. E eu gostaria de dar as boas-vindas à professora e entregar para ela a palavra. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Israel pelo convite. É sempre uma satisfação estar com essa turma, que sempre tão participativa, né? Já foram minhas alunas. E, melhor ainda, conversar com elas sobre a psicopedagogia, né? Como o professor Israel falou, a minha formação também é em pedagogia, né? Mas a minha primeira formação, que quando eu tive o primeiro contato, que eu falo, com a psicopedagogia indiretamente, foi na minha primeira formação, que foi ciências biológicas. E lá, quando eu estava já no processo de estudar o cérebro, um monte de coisa aqui dentro já mexeu, mas ainda não foi o start para eu realmente me aprofundar na questão da psicopedagogia. E aí depois foram vindo os caminhos, e eu cheguei então na pedagogia, na psicopedagogia e na formação especificamente em educação, né? Falar da psicopedagogia hoje, eu, Jaqueline, né, é igual o professor Israel falou, realmente eu tenho uma trajetória dentro dessa área há uns anos, né? Ai, vocês vão falar que não, mas gente, já são 8 anos atuando em consultório clínico psicopedagógico, né? Um pouco mais em sala de aula, mas há 8 anos trabalho dentro do consultório da psicopedagogia. Não começou tudo a mil maravilhas, não é fácil, não é um campo, né? Porque a psicopedagogia, é interessante vocês saberem que não é uma profissão reconhecida no Brasil. É uma profissão que tem uma associação, mas não é a gente não tem um conselho que legitima a nossa profissão, né? Tem vários trâmites aí rolando no Congresso para legitimação, mas ainda não somos uma profissão, né? Então, assim, isso dificulta muito o trabalho do psicopedagogo, por exemplo, com planos de saúde. O psicopedagogo não atende por plano de saúde como psicólogo, né? Então, isso aí são um dos caminhos que eu fui percorrendo. A psicopedagogia, como ela se encontra hoje, não foi a mesma quando eu fiz a minha pós em 2012. Né? Hoje, eu, como professora dos cursos de psicopedagogia que a gente tem em 2020, está tudo muito mais amplo. Né? E a gente tem uma vertente muito legal que está estudando a psicopedagogia, que é a neuro, né? Entender o sujeito que eu estou procurando trabalhar através da neurociência. E aí vocês vão ver, conforme vocês estão pesquisando, né, sobre pós na área da psicopedagogia, tem a neuropsicopedagogia. Não é a mesma coisa, né? O sujeito que estuda a psicopedagogia, ela está muito preocupada com a questão da aprendizagem relacionada com vínculo, relacionado com um contexto social, familiar, econômico também. O neuropsicopedagogo, ele está indo especificamente já para o problema da aprendizagem. Então, assim, são coisas que parecem muito iguais, mas na hora que a gente vai estudar realmente a teoria, isso já é muito diferente, né? Uma coisa complementa a outra, lógico. Eu hoje, como psicopedagoga, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. E aí, ela está me acrescentando? Tá. Mas eu já tenho um campo de experiência, né, que eu consigo caminhar, que me ajuda também nesse contexto da psicopedagogia. A psicopedagogia, como nós conhecemos hoje,
ela é um campo que, em todas as escolas, quando a criança aparece com algum probleminha de aprendizagem, leva para o psicopedagogo. Leva para o psicopedagogo que ele resolve o seu problema, né? E eu sempre gosto, quando chega uma família comigo, né, falando, olha, a escola encaminhou, tal, a gente faz o processo de anamnese, que eu preciso conhecer essa criança pelo olhar da família e pelo olhar da escola. Porque eles podem me trazer diferentes crianças. Uma pode falar para mim que a criança da escola é muito agitada e a mãe fala, não, em casa ele é super calmo. Eu falei, tá, e aí? Que sujeito é esse que veio para mim que eu preciso reconhecer ele? Então, o psicopedagogo, ele trabalha com a família, com a escola e com o sujeito. Esses são os três pilares da psicopedagogia. Porque não adianta eu só ver a visão da escola. E eu vou falar isso para vocês, isso já aconteceu comigo. Mamãe chegou para mim, falou do problema, e aí eu comecei a avaliação, e a escola não queria me receber, e aí eu fui. Fiz um monte de coisa com a paciente, trabalhei com ela, e quando eu realmente consegui chegar na escola, os problemas eram muito piores. E aí foi o que eu falei para a mãe, né? O problema desse sujeito não está só relacionado com a psicopedagogia, está relacionado com o psicólogo. Que isso também é outro ponto, que a gente precisa entender que nós não somos psicólogos. Nós não vamos tratar das questões emocionais diretamente do sujeito. A gente trabalha, né? Nós vamos trabalhar com essa relação desse vínculo que esse sujeito vai ter conosco, como profissional, como terapeuta, como nós nos colocamos, mas não necessariamente a gente vai estar trabalhando com emoção, muito pelo contrário. Eu não tenho habilidade para isso. E isso é importante a gente ter claro. Um outro ponto da psicopedagogia que também a gente tem que ter bem forte é que nós não somos professores de reforço. Porque, então assim, posso trazer o caderno dele na sessão? Não, mãe, você vai trazer o caderno dele na sessão só para eu ver a letra, a organização, como que tá as coisas, mas eu não vou dar reforço para essa criança. O reforço ou é paralelo com outro sujeito, ou eu, como psicopedagoga, deixo bem delimitado para a mãe. Tal dia da semana é reforço, ou tal dia da semana é sessão de psicopedagogia. Hoje, com 8 anos de profissão, eu não faço mais acompanhamento escolar. Mas no começo, eu posso dizer para vocês que até 2 anos atrás eu fazia assim, o reforço escolar e a psicopedagogia, por questões financeiras. Né? Porque a sessão da psicopedagogia a gente não pode pôr um valor muito baixo, porque a gente tem uma associação, a gente tem outras colegas também, você não pode ficar muito abaixo do mercado. Então, quando eu via que a demanda da família era muito ajudar a criança, mas não tem condições, e aí eu acabo fazendo o processo de reforço de acompanhamento escolar. E isso a gente precisa estudar muito para saber separar esses dois momentos quando a gente está trabalhando com a criança. Tudo certo até aí, gente? Estou falando rápido? Não, tá ótimo. E aí, então, quando a gente entra para conhecer efetivamente essa criança, eu trouxe alguns pontos aqui que eu queria elencar para vocês. A diferença entre psicopedagogia e reforço escolar, nós como sujeitos temos que estar preparados para isso. E entender dois campos em que o psicopedagogo está efetivamente trabalhando, que são os transtornos de aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, a gente fala, mas que diferença tem isso? Os transtornos de aprendizagem, eles são pontos muito relacionados com o biológico da criança. O biológico da criança no ponto de que essa criança tem algum problema com memória, com atenção, com memória seletiva, com funções executivas, né? Que são todos termos específicos do transtorno, que você vai trabalhar com a criança, esse problema vai diminuir, mas ele não vai extinguir. Uma criança com descalculia, ela vai ser eternamente, ela vai ser um idoso com descalculia. Mas pode ser que ela saiba trabalhar de forma, ela possa viver melhor quando ela sabe que ela tem descalculia e ela vai escolher uma profissão que envolva pouco a matemática. A mesma coisa a criança com dislexia.
Ah, a dislexia é muito mais difícil. Tem o microfone ligado. Luciene. Microfone. É da Luciene. Fechou. E aí, esse transtorno, igual uma criança com dislexia, ela nunca vai aprender a ler e escrever? Não, ela vai aprender a ler e escrever com mais dificuldades no tempo dela, que o tempo dela biológico é diferente de outra criança que não possui esse transtorno. Mas significa que ela vai precisar ter mais acompanhamentos, ela vai ser um adulto que ela vai ter mais dificuldades, mas ela não necessariamente ele não vai ter uma vida normal. Eu conheço, por exemplo, uma moça, hoje ela está com 22 anos, ela foi diagnosticada com dislexia muito cedo, assim no processo de alfabetização, com 7 anos. Hoje ela está terminando a faculdade e passou no concurso público. Mas a família sempre esteve do lado. Teve terapias, teve boas escolas, ou bons professores, né? Não vamos falar de boas escolas, vamos falar de bons professores. Hein, Jaque? Um exemplo que eu tenho dar a respeito da dislexia, a minha irmã. A minha irmã, ela é disléxica. E ela fez pedagogia, ela sempre teve um histórico de dificuldade na escola, ela se achava como o patinho feio em casa, certo? E quando ela fez o curso de pedagogia, aí que ela tomou conhecimento, ela foi perceber exatamente que ela era, na verdade, disléxica, que ela não tinha percebido isso. E hoje ela é alfabetizadora. Tá vendo? Alfabetizadora. E aí eu perguntei para ela assim, mana, e como é que você faz para alfabetizar, considerando que alguns fonemas você tem dificuldade? Ela disse, não, Israel, eu me preparo uma semana antes, 2 semanas antes, eu vou me concentrando, e às vezes eu me concentro e eu percebo que quando eu vou ensinar, eu percebo que não vai dar certo, que eu vou trocar o B pelo V e assim por diante. Aí eu digo, e aí, o que tu fazes? Eu peço para minha aluna ler para os colegas. Olha a estratégia dela, certo? Pegava uma criança que já tinha aprendido e ela, olha, agora fulano de tal vai falar. Ensina aí para os colegas. E a aluna se sentia valorizada. E nem percebia que era, na verdade, uma estratégia da minha irmã para poder continuar o processo de alfabetização da turma dela. E isso é real, né? Então a gente vai ter consciência que esse transtorno ele nunca vai acabar. É igual todo mundo fala, o déficit de atenção e hiperatividade. Quando você é adulto, você deixa de ser. Mentira, eu sou hiperativa, o professor Israel é hiperativo. Eu tenho certeza disso. Não preciso de nenhum médico me falar isso. Né? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a viver assim. A gente aprendeu a se organizar assim. E várias estratégias que nós fomos tendo ao longo da nossa trajetória de vida, que hoje a gente consegue delimitar e pôr limites e saber trabalhar com todas essas dificuldades. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o transtorno não passa. O transtorno ele é neurobiológico. Você acha que a criança deixou de ser desatenta ou hiperativa? Não deixou. Ela amenizou o problema. Por quê? Ela está tendo auxílio, ela está tendo terapia, ela está tendo boa posição da família, gente. A família é extremamente necessária nesse processo dos transtornos e das dificuldades. Enquanto as dificuldades de aprendizagem não é neurológica, não é biológica. Ela vem de um fator externo. Ela vem de uma separação da família, uma mudança da escola, que ela ficou um pouquinho doente, ou ela teve uma anemia, mas assim, não é nada biológico. O que determina que o sujeito vai ter dificuldade de aprendizagem é o que está fora dele, é o que ele não consegue ter controle. Não que o que eu tenho dentro eu consiga ter controle, mas é o que está fora, né? Quando tem luto na família, gente, a gente vai pegar muitas crianças que estão indo. Eu convivi com uma assim, ela tá nesse processo. Ela tá no 3º ano super alfabetizada, super linda e tal. Ela perdeu um ente querido no final do ano, agora, e foi pro 4º ano, ela esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Pensa o desespero da família, pensa o desespero da escola, porque ela já tá nessa escola já faz um tempo, e aí
E aí tem outro ponto que eu vou contar para vocês depois da questão de quem vai identificar isso, né? Mas assim, tá todo mundo muito preocupado com ela, mas com a retomada, com a aceitação do luto, porque ela tá vendo a mãe dela sofrer muito. Né? Talvez não é nem o sentimento dela, mas o olhar dela, a proteção para a mãe dela é tão grande, né, dentro do sistema familiar, que ela está com essa dificuldade. Agora você fala assim, tá, professora, e como que eu vou identificar se uma criança tem transtorno ou dificuldade de aprendizagem? E aí que entra o ponto do psicopedagogo. Porque o psicopedagogo, ele não é só aquela formação, tipo, como eu falei para vocês, a psicopedagogia que eu me formei, com a qual eu atuo hoje, é muito diferente, porque eu estou em constante formação. Eu faço curso sempre que eu posso, eu estou aprendendo novas estratégias, novos testes, porque isso está permitindo que nós psicopedagogos podemos fazer. Então, é nesse ponto. Eu faço uma avaliação dessa criança. Essa criança chega para mim com uma queixa, a mãe fala, não sabe ler, não sabe escrever. Então, pá, dislexia. Não, não é isso. Eu tenho que ver as funções executivas, memória, atenção, raciocínio lógico, coordenação motora. Gente, isso estava na disciplina de vocês de movimento corporal, hein? Eu vou puxar a orelha que vocês já tiveram essa disciplina. Uma criança que não tem as habilidades corporais, o esquema corporal desenvolvido, ele vai ter muito prejuízo na questão do esquema motor. E esse esquema motor, o prejuízo não é só de amarrar o cardaço, ou de comer, de escovar os dentes, ou de ir no banheiro com independência. É de ler e escrever. Uma criança que não tem um esquema motor estruturado, ele não vai saber qual que é o limite da folha. Ele não vai saber quando pôr ponto, como armar uma conta. Então, assim, o esquema, primeiro, a gente trabalha com o corpo também na psicopedagogia. Se esse meu sujeito não conhece o meu corpo, não adianta eu dar isso aqui para ele e isso aqui, porque ele não vai saber nem por onde começar. Então, a psicopedagogia também analisa isso. Então, no processo de avaliação, a gente faz tudo isso. Aí, dentro das teorias que a gente vem entendendo, que vem estudando, algumas teorias base da psicopedagogia, a gente vai entender que esse sujeito, ele realmente fala assim, não, se eu intervir um pouco mais, esse sujeito vai deslanchar, vai desenvolver. Mas existem alguns que eu, como psicopedagoga, alguns não todos, eu como psicopedagoga não dou laudo. Quem dá laudo é médico. O psicopedagogo faz uma avaliação discriminativa, detalhada, e manda esse relatório para o médico. O psicopedagogo vai ter vários caminhos. Ele vai encaminhar para um neuropsicopedagogo, que vai fazer testes em que eu, como psicopedagoga, não posso fazer. Ele vai encaminhar para um fono. E o que esse fono vai fazer? Vai fazer alguns testes que eu também não posso fazer. E aí, a gente vai caminhando, então, para o neurologista. O neurologista ou neuropediatra é o único sujeito capacitado para dar um laudo para uma criança, para ele falar se essa criança tem um transtorno ou se essa criança tem só uma dificuldade de aprendizagem. Né? Eu levantei a hipótese. Todo esse processo da avaliação psicopedagógica, ela pode demorar de 8 a 10 sessões, né? Se a gente pensar no tempo. E aí eu falo assim, então eu vou ter que esperar ele passar pelo neuropsicólogo, pelo fono, pelo neuropediatra ou neurologista para depois eu começar o processo de intervenção? Não. Quando eu faço a avaliação, eu já tenho algumas pistas de quais são os déficits dessa criança. Então, eu já começo no processo de intervenção até todo o processo ir se concluindo, né? Só que, assim, não é tão fácil a gente ter acesso a esses outros profissionais. Uma avaliação neuropsicológica é cara. Uma sessão com um neuropediatra ou um neurologista também é cara. Então, a gente vai ter... Eu tenho situações de pacientes que a família fala, Jaqueline, eu não tenho como fazer isso agora. Não posso. Eu falei, não pode, então você vai ter que me ajudar. Eu preciso de pelo menos 2 sessões com essa criança por semana e eu preciso que você esteja presente na vida dela, fazendo a tarefa da escola, levando para o futebol, nadando, né? Porque aí tem o desenvolvimento corporal. E aí, sim, alguns não, com mais facilidade, ou o plano de saúde mais fácil, vai lá e libera e o neuro vai falar, né? Se aquilo é um transtorno, alguns transtornos entram com processo de medicação, e se for uma dificuldade de aprendizagem, como a gente vai, então, trabalhar nesse processo. Eu posso dizer
que eu sou uma superação, porque eu fiz biologia. Quando eu chego na biologia, eu tenho física, química e matemática. E eu não gostava de matemática. Tanto é que eu tive uma dificuldade de aprendizagem de matemática. Eu lembro da minha professora de matemática até hoje. Lembro do meu pai tomando tabuada de mim, parecendo como assim tá na mão, assim, ó. Isso não é nada didático, mas ele fazia isso comigo para eu aprender tabuada. E quando eu me formei, eu não fui dar aula de biologia. Eu fui dar aula de física. Tudo bem, né? O que a necessidade do professor não faz, né? Mas, assim, essa dificuldade deixou de ser uma dificuldade. Para mim, foi uma superação. Eu consegui superar todo esse processo. A psicopedagogia também, ela tem duas vertentes. Tanto a psicopedagogia clínica, que é esse espaço que eu trabalho, como a psicopedagogia institucional. Hoje, no Brasil, essa psicopedagogia institucional, ela está muito confundida com coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico fez a psicopedagogia, aí vão lá e falam que ele é o psicopedagogo institucional, né? Não, são trabalhos diferentes e que o psicopedagogo institucional e que o coordenador vai fazer, pelo menos na teoria. Mas o que a gente vê na prática é que tem se confundido essas duas profissões. E o psicopedagogo institucional, ele tem muito mais relação com o aluno e a família do que a coordenação. Esse psicopedagogo institucional, ele vai trabalhar na formação do professor, vai trabalhar na mediação de alguma turma que está com processos de dificuldade de relacionamento ou com mais dificuldade com o professor. Ele vai trabalhar no processo de adaptação de provas, no processo de adaptação de horário, né? Então, assim, acaba sendo algumas coisas que se confundem com a função do coordenador, né? Mas no Brasil, hoje, nós temos essas duas funções do psicopedagogo, a clínica e a institucional, né? E o processo da psicopedagogia institucional, ela é pouco estudada no Brasil. Porque quando a gente forma, né, como eu me formei, psicopedagogo clínico e institucional, eu vi muito pouca coisa de institucional. Se eu fosse trabalhar numa instituição hoje, eu teria que estudar muito para fazer um trabalho de qualidade. Muito, muito mesmo. E eu acho que isso a gente também tem que levar para a clínica. Para que você atuar, você tem que levar isso com muita dedicação e com muito estudo. Porque, como a gente estava falando, né? Cada sujeito é único, cada sujeito tem uma forma de aprender, né? Cada família traz uma demanda diferente, o contexto social, cultural, né? O sociocultural é muito importante nesse processo da psicopedagogia, né? E entender que não são todos os problemas, não é o psicopedagogo que vai resolver, viu, gente? O professor resolve muita coisa, a família resolve muita coisa, essa criança às vezes precisa só de um pouco mais de atenção e muita coisa também pode ser resolvida. Gente, vocês não vão falar comigo? Ninguém vai falar comigo, professor Israel? Eu não gosto de ficar falando. Eu não gosto de ficar falando sozinha. Então, gente, vocês teriam alguma pergunta para fazer para a Jaque, a partir daquilo que ela já falou, ou, de repente, um outro assunto, alguma questão referente à formação dela e ao trabalho dela, gente? O objetivo desse nosso momento é exatamente nós dialogarmos e podermos pegar exatamente da Jaque a experiência dela e o conhecimento que ela tem dentro do campo teórico e prático relacionado à pedagogia em ambientes não educacionais, ou não escolares, na verdade. Não escolares. Certo? Isso. Alguma pergunta? Alguém? Alguma participação? Ninguém quer falar comigo. Tá bom. Jaque, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Dentro dessa formação, veja, você falou que a sua formação inicial ela foi de ciências biológicas, né? Certo? Você vem dessa área. Quando você falou isso, eu me lembrei exatamente dos grandes teóricos da psicologia do desenvolvimento, que eles também tiveram formação nessa área. Certo? Eles foram capazes de melhor compreender o ser humano, porque eles perceberam que o ser humano ele aprendia a partir de alguns elementos que faziam parte da própria constituição biológica. E conhecer a parte biológica do ser humano oportunizava entender como é que o ser humano aprendia, certo? Claro que aí vem a psicologia do desenvolvimento, dando para nós todo o aporte teórico para melhor entendermos como é que o ser humano aprende, certo?
Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a importância que você vê do curso de pedagogia em específico para essa sua caminhada dentro do trabalho que você realiza? Por que eu faço essa pergunta? Deixa primeiramente eu justificar. Porque tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi falar, né? Não poucas vezes, especialmente dos alunos que estão fazendo o estágio. Aqui e ali eles ouvem professores, coordenadores falarem assim: olha, você vai perceber que quando você começar a trabalhar no real, que o seu curso lá do curso da faculdade não serviu nada, porque a realidade é completamente diferente. Né? É completamente diferente e você vai ver que a realidade é de uma forma e o que você aprendeu na faculdade não se aplica ao campo de trabalho. Né? Como é que você vê essa questão, essa sua formação também em pedagogia, somando-se com essas outras áreas do conhecimento? E isso é interessante, porque quando eu fiz a biologia, eu fiz a licenciatura, porque eu sabia que eu queria ser professora. Né? Então, eu fiz licenciatura. Eu não sou bacharel, não tenho CRB, não tenho nada disso. E aí, o meu primeiro trabalho... Só que eu fiz a biologia para ensinar biologia. Né? Eu não fiz biologia para alfabetizar. E o meu primeiro trabalho, o meu primeiro concurso foi como agente educacional. Eu cheguei lá, eu tinha que alfabetizar. Eu falei, volta para a sala de aula e aprende como alfabetizar uma criança. E, na verdade, não eram crianças, eram adolescentes, jovens infratores. As meninas sabem disso, que eu trabalhei na FEBEM. Então, lá eu descobri que tudo que eu tinha trabalhado na biologia, neurologicamente, eu sabia. Mas eu precisei da pedagogia, como você falou, para ensinar, para saber quais são os processos da teoria do processo de alfabetização, porque isso também é importante. Quando eu sei a teoria, mas o estágio proporciona para nós a prática. Só que eu já tive que já estava na prática. Como eu já estava concursada, fui fazer a pedagogia e já foi indo o processo ali de alfabetizar esses adolescentes. Mas o processo de tudo que a gente aprende na faculdade é totalmente relacionado. Tanto é que, quando eu fiz a psicopedagogia, tinha 3 alunos da minha turma que eram contador, administrador e advogado. Eles não sabiam nada. A gente estava lá todo fazendo o processo de entender como alfabetizar, as estratégias, trabalhando o processo de aprendizagem em si, e eles estavam completamente perdidos. Então, assim, quando a gente olha para a pedagogia como a base que nós temos hoje, é interessante a gente fortalecer a importância que o curso de pedagogia tem. Porque essa história que você chega lá e é tudo diferente, gente, não é. Vocês estão vivendo, vocês estão fazendo estágio. Tanto da educação infantil até o EJA. Né? Claro que quando você chega lá, você vai ter realidades diferentes. Mas tudo que você aprendeu na teoria, você consegue trazer para aquela realidade que você está vivendo. É igual quando o Piaget fala dos estágios de desenvolvimento da criança. Não é só até aquela idade, é aproximadamente. Então, a teoria vai fazer isso também com a gente. Vai aproximar daquilo que cabe a mim no meu trabalho, naquilo que eu estou exercendo. Eu, por exemplo, quando a criança chega para mim vou trazer de novo para a psicopedagogia, chega para fazer já o processo de intervenção, que o neuro, que os processos avaliativos dele foi de descalculia ou autismo, né? E eu já falo, eu não trabalho com crianças autistas, mas chega. E aí, isso também é uma coisa, vou falar para vocês. Que o interessante é que quando eu pego essa criança para trabalhar, eu vou ver que ele tem outras demandas além daquilo que estava escrito no relatório. E eu só sei disso, por quê? Porque eu sei da teoria. Se eu não soubesse das outros transtornos, das outras dificuldades, da questão afetiva, da questão social, da questão familiar, eu ia pegar ali e começar a trabalhar a intervenção com descalculia, pá. E as outras questões dessa criança? Se eu não souber isso, não tem como eu trabalhar com essas outras questões, né? E o que eu ia falar para vocês? Que eu falei que precisava falar? Esqueci.
Não, Vocês nós estão estamos rindo, falando né? exatamente a importância, né, desses conteúdos do curso de pedagogia para poder Isso. fazer essas intervenções. Aí, quando você falou É. quem é esse aluno, né, quem é a família dele, aí logo veio na minha mente Pierre Bourdieu, né, como Bourdieu, sociólogo. total. Quer dizer, Sociólogo. a disciplina Sociologia da Educação, que nós aprendemos, que nós discutimos, certo? No primeiro ou no segundo, no máximo até o segundo semestre do curso, certo? E depois parece que os alunos fazem, alguns, né, não todos, fazem uma pergunta, mas para que Sociologia da Educação? Qual é a finalidade disso? Só que essas disciplinas, que aparentemente são apenas meramente teóricas, textos, né? A serem decorados alguns conceitos, segundo alguns alunos pensam, mas, na verdade, são lentes interpretativas a respeito do mundo social daquele aluno com o qual nós estamos trabalhando. Quer seja ele no espaço sala de aula, quer seja, de repente, no consultório, quer seja em um espaço não propriamente educacional, mas qual o processo de aprendizagem, de ensino, ele está sendo colocado à prova, está sendo analisado, e estes elementos relacionados ao aspecto social, histórico, psicológico da criança, é preciso que esses elementos venham à tona para que o psicopedagogo possa, de maneira mais próxima da realidade, entender quem está diante dele, né? Para poder intervir. Não, assim? E assim, e o mais interessante é que vocês têm que pensar que nós somos pedagogas, então nós vamos trabalhar com crianças até o 5º ano. Gente, até o 5º ano, ele era um bebê, aí ele virou uma criança e ele tá virando um pré-adolescente. Então a gente tem que saber, é um pré-adolescente, gente, menino de 5º ano, ó. Eles não querem ser chamados de crianças. Eu sou pré-adolescente, eu tô quase lá. Não, imagina. Eu falo assim, tá tudo da criança e adolescente, fala que é depois dos 12, né? Mas são pré-adolescentes, estão com os hormônios. Então, assim, são várias fases de desenvolvimento, são várias famílias, são vários contextos. E a gente tem o contexto da história também. Gente, eu adoro história da educação. Se vocês soubessem a importância que essa disciplina tem para a gente entender o porquê que a gente está assim hoje, por que a educação se faz assim hoje, pode falar, Tânia. Seu microfone está aberto, mas está mudo. Tá mudo? Peraí, falou, pode falar. Pois é, então. Eu passei nesse mesmo processo. Assim que eu entrei na faculdade... Peraí, professora. Tô falando aqui. Rafaela. As minhas meninas aqui, desculpa aqui. O que acontece? Assim que eu entrei na faculdade, eu iniciei na educação, né? Eu peguei uma sala de aula e aí foi também bem na alfabetização. O povo parece que gosta de alfabetização. Aí... vou ter que chorar. Aí, o que acontece? Eu fiquei sem noção, porque só na teoria, porque na faculdade eu sinto falta da prática mesmo que acontece na sala de aula. Quando eu iniciei o curso de pedagogia, que não é agora, no momento que eu estou só pagando algumas matérias, quem sabe da minha vida, mudou bastante do tempo que eu estudei antigamente a hoje. Por isso que eu acho que é importante você sempre estar estudando. Porque lá em 1900 bolinha, quando eu iniciei pedagogia, não tinha esse contato direto na sala de aula. Sabe, assim, igual, por exemplo, o Israel deu uma disciplina semestre passado que eu peguei com ele também, ensinando a fazer o plano de aula, e dentro ali você tem que administrar aquele plano ali com as próprias colegas. Quando, 1900 bolinha que eu estudei, não tinha isso, gente. Mas então, é aí que é a importância da história da educação, porque são novos sujeitos, são novas atuações que se faz necessária, a sociologia, a história, a filosofia, né? Por isso que a gente tem todo esse contexto ampliando a pedagogia, né? Porque antes a gente tinha o magistério, o magistério, no momento que ele esteve presente na educação brasileira, ele respondia a demanda e estava certo. É isso que a gente tem que entender, né? Hoje as demandas são outras.
Hoje a nossa formação é outra, né? Isso que é importante. Mas assim, também tem o fato que a gente sempre vai estudar e vai achar que nunca está suficiente. E é isso que move nós, professores. Eu não tive contato. Não teve o contato de 40 horas por semana, porque o estágio de vocês é 40 horas o semestre. Né? Mas você teve esse contato, né? Por isso que é tão importante você ir fazer estágios no período da sua formação. Não é um estágio só obrigatório da faculdade. É por isso que tem esse nome, estágio, que é para você experimentar todo esse processo anteriormente de você entrar na sala de aula. Sim, mas eu me senti igual o Israel tá falando aí, ó. Meu Deus, a faculdade está falando uma coisa e aqui nessa sala tá totalmente diferente. Os meninos não tinham domínio de sala. Na cadeira, eu não sabia o que eu ia fazer com esses meninos subindo na cadeira, gritando, chorando, não sabia nada, outro sabia menos ainda. Eu falei, meu Deus, essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Ele chora. Eu dou aula para a rede, né? Na rede pública, e da minha turma de 28 alunos, 4 são analfabetos absolutos. Absolutos não, porque sabem escrever, né? Reproduzem, mas ler, eles não sabiam ler, eles estão iniciando o processo de leitura. E o meu grande desafio é fechar o ano, o 5º ano, eles pelo menos saindo, lendo e escrevendo e sabendo as 4 operações fundamentais. Porque eles não têm condições de acompanhar a turma. Se eu colocar as atividades para eles fazerem as mesmas atividades da turma, eles não vão nem avançar, nem de um lado e nem de outro. Então, eu estou amarrado. Mas aí também tem o processo do professor, né? Por que ele também tem o professor? Por que ele chegou até o 5º ano e não sabe isso? Exatamente. Então, as situações são muito delicadas e aí é que está a importância da formação pedagógica, né? A importância do curso de pedagogia. Porque, observe, no discurso da professora Jaqueline, foi possível perceber as várias disciplinas, enquanto ela estava explicando, né? Emergiu filosofia, psicologia do desenvolvimento, sociologia da educação, jogos e brincadeiras. Todo esse arcabouço teórico e prático, vocês vivenciaram e estão vivenciando. Para a sala de aula é importante. E para aqueles alunos, aquelas alunas que vão, após o curso de graduação, vão para pós, fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, que almejarem também trabalharem com essa área, vão perceber que a psicopedagogia ela vai ter o seu fundamento dos conhecimentos do curso de graduação, que vocês vão aprofundar, vão problematizar ainda mais e vão chegar a outras conclusões que anteriormente vocês não percebiam.